Olá! Hoje a gente vai falar sobre o modelo de camadas, que é o modelo da física nuclear mais tradicional. E o ideal seria que esse modelo nos ajudasse a compreender essa tabela de nuclídeos que a gente está vendo aí, né? Ao menos esses caras que estão aqui nessa linha preta que eu já falei para vocês, que são os elementos mais estáveis. E de fato, o modelo de camadas se presta muito bem a esse papel e a gente vai ver como é que ele funciona. Então a ideia surgiu de evidências que já vinham no caso atômico. Então a ideia de modelo de camadas atômica ela é mais ou menos natural, né? Tem um núcleo que é o que ajuda a criar um potencial coulombiano atrativo nos elétrons que ficam orbitando esses núcleos em camadas de energias diferentes. Então lá desde o colégio, quando vocês começaram na química a preencher os níveis de energia com os elétrons, esses níveis vão sendo preenchidos com elétrons que têm energias crescentes e eles obedecem o princípio de Pauli. E o que a gente vê, se a gente olhar em termos do raio atômico, aqui não está escrito, né? Mas isso aqui é o raio atômico do átomo em função do Z, que é o número de prótons, que acaba sendo o número de elétrons, né? Se percebe essa estrutura de que existem essas camadas, né? Existe um pulo de uma certa estrutura para uma outra, né? Então, conforme o Z vai aumentando, isso aqui é uma coisa contínua, de repente ele dá um salto. Aí, de novo, isso aqui é uma coisa contínua e dá um salto. E cada uma dessa subestrutura está relacionada a uma daquelas subcamadas que a gente preenche quando a gente usa o princípio de Pauli. Muito bem. No caso nuclear, também existem evidências de uma estrutura de camadas. Então, o que a gente tem aqui é a diferença do raio nuclear quando o N varia de 2 unidades. Então, esse ΔR é a variação desse N em 2 unidades, e esse cara aqui está associado com R0 a 1/3, né? R0 a 1/3. Então, esse cara está associado com R0 a 1/3, menos R0 a menos 2 a 1/3. Então, na hora que para normalizar, né? Porque como isso aí depende do A, então esse fator aqui de baixo é um fator de normalização. Mas o que a gente vê, quando a gente, para não ter esses números muito disparados, né? Quando a gente olha aqui para essa variação, de novo a gente percebe um comportamento análogo ao que a gente viu no caso atômico, né? Conforme, aqui está em função de N, não em função de Z, mas conforme o N vai aumentando, chega um determinado momento em que tem um salto, um momento em que tem um salto, um momento em que tem um salto e assim por diante. Então, isso levou os físicos da época, começo dos anos 1900, né, 1920, 1930, a pensarem numa estrutura parecida com a estrutura atômica, mas ela é muito menos intuitiva, porque agora não existe um potencial externo, né, que é um núcleo, que é um gerador de potencial, como no caso da interação coulombiana, claramente tem um próton de um núcleo de carga positiva que está atraindo esses elétrons de carga negativa. Então isso é muito fácil de ver qual é a cara do potencial. Agora, isso não é mais assim, certo? Então, no caso atômico, o que normalmente se faz, a gente fez aí em mecânica quântica, estrutura da matéria, é resolver a equação de Schrödinger para um potencial bem conhecido. E aí a gente tem esses níveis de energia, né, que são preenchidos, de tal forma que a gente pode pensar como um caroço inerte, e aí tem esses elétrons de valência, que é também os que são dominantes lá quando a gente estuda a química. No caso nuclear, a gente tem esse potencial desconhecido, que na verdade é gerado pela própria existência dos nucleons ali numa região concentrada. E o que se vê é o aparecimento desses números mágicos. Deixa eu voltar aqui para trás. Que é quando esses saltos acontecem. Então, é o 26, o 50, o 82 e o 126. E esses números ditos mágicos, esse comportamento de camadas parece ser potencializado quando a gente tem Z ou N iguais a esses números.
certo? Isso confere uma certa estabilidade para o núcleo. Então, núcleos que têm número de Z ou de N mágicos, eles são mais estáveis. Bom, o movimento de cada núcleo, então, como é que a gente pensa nisso, né? Ele é governado por um potencial criado por todos os outros núcleons, e a gente vai ver daqui a pouquinho que ele também precisa de um potencial resultante, que vai entrar de um modo perturbativo, vai precisar de um outro potencial que vai entrar de modo perturbativo, que é resultante de um acoplamento spin-órbita. Que resulta, no caso atômico, ele também dá uma estrutura fina, né? No caso nuclear, ele é fundamental para a gente ser capaz de descrever esses números mágicos. Muito bem. Fica aqui uma dica, tem um videozinho que eu fiz no canal Mulheres da Ciência sobre a Maria Geppert-Mayer e a Liz Meitner. Eu já falei um pouquinho disso aqui, quem viu as outras aulas, né? Mas a Maria Geppert-Mayer, ela foi fundamental para estruturar esse modelo de camadas com a introdução do acoplamento spin-órbita. Ela não fez isso, eles fizeram individualmente, né? Tanto a Maria Geppert-Mayer quanto o Hans Jensen e colaboradores. Isso os levou à mesma conclusão em 1949. Em 1963, ela foi a segunda mulher a receber o prêmio Nobel. Então fica aí o convite para vocês olharem lá o videozinho sobre a vida dessa mulher, que foi importantíssima para a física nuclear, que se seguiu aí nas décadas seguintes, né? Para entender o comportamento do núcleo, que depois levou ao estudo da fissão e outras coisas. Bom, então quais são as principais hipóteses do modelo de camadas, né? Deixa eu só ver se tem alguma outra coisa que eu quero falar para vocês. Tem uma outra coisa que eu queria mencionar, que é o seguinte. Quando a gente vai fazer essas hipóteses, a gente vai imaginar que os nucleons dentro do núcleo, eles também se movem em órbitas especiais, né? Órbitas específicas, apesar da gente não perceber isso com a clareza que a gente percebe no nível atômico. Isso pode ser explicado imaginando o seguinte: se tiver uma colisão entre dois nucleons num estado próximo ao fundo do poço do potencial, a energia, se houvesse essa colisão, eles iam transferir energia de um para o outro e eles iam poder saltar para níveis de energia mais altos até os níveis de valência, por exemplo, né? Mas se todos os níveis estiverem ocupados até um nível de valência, não há como um desses nucleons receber energia suficiente para mandá-lo lá para a camada de valência, né? Então esse é um outro argumento para pensar que esses nucleons se movem em órbitas próprias. Bom, por trás então desse modelo de camadas, as principais hipóteses eu coloquei aqui em termos de fórmulas, mas vou tentar explicar. Então a primeira delas que diz assim, dVdr em R igual a zero é zero, né? Então R igual a zero é o centro do núcleo e esse meu núcleo vai de R igual a zero até o que eu chamei de R0, que é o raio desse núcleo, né? Que na verdade é um valor médio, não é uma coisa assim tão bem definida. Mas isso diz o que pra gente? Isso diz que o nucleon próximo do centro do núcleo tem uma força nuclear que é uniformemente distribuída, ou seja, a resultante é nula. Por quê? Porque ele sente a interação devido a todos os outros nucleons, né? E elas se ele está lá no centro, elas se compensam e aí a resultante é nula. O segundo termo que está lá, del R, desde que o R seja menor do que o raio do núcleo positivo, isso diz, na verdade, que as forças de ligação nuclear ficam mais fortes quando a gente vai da superfície para o interior do núcleo, né? O que é verdade, né? Os caras que estão mais próximos da superfície, eles estão menos ligados, eles sentem a interação devido a uma quantidade de vizinhos menor do que aqueles fulanos que estão lá no centro. E por fim, esse V de R é zero para R é maior do que ou igual a zero, nada mais é do que dizer que a força nuclear possui um alcance finito. Então esse potencial acaba quando o núcleo acaba. Bom, qual é um potencial que tem essas características, né? Então aí a gente vai para a história dos ajustes dos dados. É esse potencial aí conhecido como Woods-Saxon,
tem gente que o chama de Saxon-Woods, e ele é dado por essa expressão aí, menos V0 sobre 1 mais a exponencial de R menos R0 sobre A, onde esse R0 é da ordem de 1,2 a 1/3, a gente já viu isso lá atrás, Fermi, então ele dá o tamanho aí do raio do núcleo em termos do número de nucleons. O V0 é o fundo do poço da ordem de 50 MeVs e esse A é uma constante que é da ordem de meio Fermi. Não se assustem com o fato né, eu já falei aqui, né, que a gente pode transformar MEV em Fermi, mas é que a gente nem precisa ver, né? Essa exponencial, ela está em R menos R0 sobre A, por isso esse A está em Fermi, porque o raio é dado em Fermi, de tal forma que essa exponencial aí seja adimensional e esse potencial de Woods-Saxon vai ter a unidade do V0, que é MEV. Então, nessa figurinha eu plotei a cara desse gráfico aí para quando o A é igual a 150. Vocês podem brincar e usar outros valores de A e aí ir lá no matemática ou no Python, ou onde vocês quiserem, ou no próprio GNU-Plot, porque essa expressão é simples, e fazerem ver que esse cara, esse potencial tem essa cara. Isso é, se a gente comparar com o que a gente viu na discussão da interação nucleon-nucleon, não tem aquela parte repulsiva, ele tem só essa parte atrativa. Mas ele é um bom começo, né? Então, se a gente tem um potencial, qual é o recado? O que a gente costuma fazer? A gente vai lá e resolve a equação de Schrödinger. E isso dá para fazer numericamente, mas não dá para fazer aqui analiticamente na aula como eu gostaria. Então, o que eu vou fazer é substituir esse potencial por um outro que é mais ou menos parecido, né? Que é o potencial do oscilador harmônico, que a gente sabe resolver, porque a gente aprendeu lá no curso de mecânica quântica como resolver os níveis de energia de um oscilador harmônico. Então percebam que esse oscilador harmônico aí tem essa cara, e se eu ajeitar, tirar o mínimo ali daquele R0 ao quadrado, eu tenho um R0 ao quadrado menos R ao quadrado em cima, o sinal de menos inverte, e portanto esse ômega zero ao quadrado foi só um jeito de eu inserir uma massa aí, né? O oscilador harmônico é um sistema massa-mola, tem a massa do nucleon, então foi um jeito de escrever esse V0 aí, em termos dessa frequência de oscilação, né? Esse ômega zero aí vai me dar essa frequência de oscilação e nada mais é do que dizer que esse meu oscilador harmônico depende do V0, que depende do tamanho do poço e essa oscilação também, e eu posso supor que essa massa aí é uma massa do nucleon aí, 939 MeV, por exemplo. Bom, o que eu vou fazer então é resolver a equação de Schrödinger para isso, e eu nem vou fazer essa conta aqui, porque vocês sabem fazer, todos os livros de quântica dão isso pra gente, e a gente sabe que se eu botar esse potencial ali, fizer uma suposição de que eu tenho uma equação de Schrödinger independente do tempo, me livrar dessa dependência temporal, eu obtenho essa cara para a equação de Schrödinger, cuja solução é dada por esse En mais V0, H cortado ômega zero, N mais 3 meios. Vocês devem lembrar que isso dava N mais meio em uma dimensão, N mais 3 meios em 3 dimensões, então eu estou supondo uma coisa realmente esférica. Eu estou supondo um potencial central, na verdade o potencial nuclear não é central, tem um caráter tensorial e a gente vai ver que tem a correção de spin-órbita, mas para uma primeira aproximação aí para explicar o modelo de camadas, eu estou supondo que isso tudo vale. E esse φI aí, na verdade, é o valor de energia associado a cada nível, né? Por isso que eu rotulei, que depois eu passei a chamar de N. Bom, então, o que mais que eu tenho que levar em conta? O fato de que esses nucleons, eles são férmions, eles têm spin. Então, a degenerescência é dada por ms vezes ml, onde ms é a projeção do spin. Então, eu tenho duas possibilidades, spin para cima e spin para baixo, então 2, e o ml, 2l mais 1 possibilidades, vai depender do L, então a degenerescência é 2 vezes 2L mais 1. Esse N que aparece ali vai rotular os meus níveis, esse N grandão, eu vou escrever como 2 vezes Nzinho menos 1 mais L. Então, na verdade, o que eu vou fazer é escrever esse N grande em função do L, que é o momento angular, orbital conhecido, e o Nzinho que é um rótulo, vai ser um contador, só para eu sair contando quais os N's. Então, vamos brincar de preencher essa tabelinha aí. Então, no primeiro caso ali, que é a minha primeira linha, vamos pensar no estado 1S, né? Lembrando que a notação é a mesma que vocês já viram lá, S, P, D, F, G, então S
0, P, L igual a 1, D, L igual a 2 e assim por diante. Então vamos supor que o Nzinho, para o meu contador, é 1. Agora, para o Nzinho 1, significa que aquele termo 2N menos 1 desaparece. Eu vou ter que o meu Nzão vai ser exatamente igual ao L, que é o momento, momento angular orbital. Se o L é 0, que é o mais simples de todos, o N é 0, eu estou no estado que eu vou chamar de 1S, certo? O Nzinho que rotula 1 e S que é o do L igual a 0. Agora eu vou para o segundo caso, então eu vou ter L igual a 1. Então, de novo, Nzinho 1, aquele primeiro termo cancela, o N grande vai dar 1, o N vai ser igual a L, o L igual a 1, 1P. Agora eu vou continuar. Nzinho igual a 2, significa que eu vou ter 2 vezes 2 menos 1, que é 1, então 2 mais L. Se o L for 0, o N grande vai ser o próprio 2, então eu estou no estado 2S. Então é o segundo estado de momento angular 0. Último. Depois eu vou mostrar direto para vocês, vocês podem brincar com isso se vocês quiserem. Agora eu vou voltar para o N igual a 1, eu vou supor L igual a 2. Então 2 menos 1, 1 vezes 2, 2, mais agora eu vou supor L2. Então esse cara aqui me deu um N igual a 2, e esse então é o meu primeiro estado de momento angular 2, então 1D. Bom, se eu continuar brincando com isso, eu tenho essa estrutura de níveis em termos de momento angular. Esse número que está aqui, ó, 2, 6, 2 mais 10, é justamente a degenerescência que eu mencionei de spin vezes momento angular, né? Então, no primeiro caso, 1S, eu tenho só o 2 do spin, porque 2S, 2 mais 1, né, do L igual a 0, é 0 mais 1, só sobra 1, então sobra 2, né? Nesse caso aqui, eu tenho 2 vezes 3, né, que é 2L mais 1, 2 vezes 1 mais 1, então 2 vezes 3, 6, e assim por diante. Isso significa um número de nucleons que eu consigo acomodar em cada um desses níveis, certo? Então aqui eu acomodo 2, aqui eu acomodo 6, significa que até esse nível eu acomodei 8. Tcharam! Primeiro número mágico. Agora eu acomodo aqui 2 no 2S, no 1D eu acomodo 10. Então tenho 12, com 8, 20. Aí eu acomodo 6 e 14. Então 20, isso aqui dá 20, 20 com 20, 40 e assim por diante. Bom, então se vocês olharem para essa estrutura e para o que eu falei que eram os números mágicos, olha lá. 2, 8, ótimo. 20, ótimo. Começou a dar errado. 28, 50, 82, já não está funcionando, né? Opa, perdão. Então, eu queria que uns 50, não deu. Queria o 82, não deu. Queria o 126, não deu. Então, está faltando alguma coisa. Que é o acoplamento spin-órbita. Certo? Então, para a gente falar do acoplamento spin-órbita, eu vou voltar para o caso atômico, que é o caso mais intuitivo e que vocês também já conhecem. No caso atômico, o acoplamento spin-órbita se dá pela existência de um momento magnético do elétron que sente um potencial coulombiano e, na verdade, eu tenho uma interação eletromagnética, né, entre o momento magnético do elétron e do campo B. Só que esse campo B não é o campo eletromagnético gerado pela essa interação coulombiana, é o campo B no referencial do elétron. Então tem umas sutilezas aí nessa conta, mas ela não é complicada e os livros de quântica todos fazem isso. Então o que a gente vê na hora que a gente faz essa conta, se eu levar em conta a transformação de Lorentz direitinho, escolher o meu gauge apropriado e fizer essa conta, eu vejo que esse meu momento magnético ele é E sobre mcs, onde S é o spin, né? A gente já sabe que o momento magnético é paralelo ao momento angular. Nesse caso, como eu estou pensando do elétron, então é ao spin do elétron, não é paralelo, é antiparalelo. Então, isso aqui vocês já viram lá em Física 3. E o B é dado por essa expressão aqui, onde isso aqui é o momento angular orbital. Se eu fizer esse produto escalar, esse minha newtoniana spin-órbita vai ser 1/2, os sinais de menos vão embora, ainda sobra um sinal de menos aí, depois eu, enfim, depois eu posso dizer, olhar para ele se eu vou ter uma interação atrativa ou repulsiva, né?
Então, isso é só olhar para os números aqui, 1 meio, M2C2, aí fica aqui 1 sobre R, del R do Z sobre R, e aí o acoplamento L escalar S. E aí eu posso escrever esses termos aqui, né, levar em conta o ZE sobre M2C2, isso aqui eu posso escrever como sendo Z vezes alfa ao quadrado, onde o alfa é a constante de estrutura fina, né? E essa constante de estrutura fina, vocês já viram que ela é da ordem de 1 sobre 197. Portanto, esse termo aqui é 1 sobre 197 ao quadrado, que é da ordem de 10 a menos 5. Portanto, é de fato muito menor do que 1. Então, a gente pode considerar esse acoplamento spin-órbita como sendo uma correção. Se ele é uma correção, a gente pode usar a teoria de perturbação para fazer essa conta. Então, no caso nuclear, essas hipóteses são razoáveis. De novo, eu tenho um nucleon, eu tenho o spin do nucleon, só que o campo magnético do ponto de vista do nucleon é aquele gerado pelo próprio potencial. Percebam porque que a introdução do acoplamento spin-órbita não foi tão trivial, não era tão óbvio de ser embutida no modelo de camadas, como foi no caso do modelo atômico. Isso significa, então, que o acoplamento spin-órbita contribui com uma correção. Esse sinal aqui pode ser, se eu quiser que essa coisa toda aqui seja atrativa, esse meu sinalzinho aqui é negativo, ou esse cara aqui é positivo e eu tenho aquele menos que vem lá da conta do acoplamento spin-órbita. E agora eu tenho que voltar a resolver a equação de Schrödinger. Mesmo no caso de eu tomar esse potencial como potencial oscilador harmônico, essa conta já não vai sair na mão, né? Então já é uma coisa que vai requerer que eu faça diagonalização de uma hamiltoniana, que pode ser um pouquinho mais complicada. Então eu não vou fazer isso, mas eu vou mostrar como esse acoplamento spin-órbita corrige os níveis de energia. Então a gente vai olhar para ele a partir do J, né, que é o momento angular total, que é a soma do momento angular mais o spin. Bom, a gente já sabe lá da estrutura, né, que o J ao quadrado, então vai ser o L mais S ao quadrado, e o valor esperado desse cara é JJ mais 1 H cortado ao quadrado, o valor esperado do L ao quadrado é LL mais 1 H cortado ao quadrado, e o valor esperado do spin é SS mais 1 H cortado ao quadrado. A gente já viu esses valores esperados todos na estrutura. Bom, perdão. Então, se eu olhar para essa expressão aqui, então J ao quadrado é L ao quadrado mais 2LS mais S ao quadrado, né? Então, eu posso reescrever isso como sendo 1 meio desses valores esperados. Então, eu sei que o valor esperado, né? Valor esperado do spin-órbita é 1 meio dos valores esperados dos outros. Mas ainda tenho mais informação, né? Eu ainda sei que esse S não é um S qualquer. Esse é um resultado que vale geral. Mas no caso de eu ter nucleons, esse S é mais ou menos meio. A projeção do S é mais ou menos meio. Eu só tenho, porque eu estou trabalhando com spin bem definido, né? Claro, se eu tivesse, por exemplo, o L igual a 0 e S igual a 0, esse acoplamento spin-órbita também zera, né? Ou J igual a... Se o S é 0, o J é igual a L, o acoplamento spin-órbita zero. Mas nesse caso o S é bem definido, é 1 meio, né? Então eu vou ver qual é a diferença entre o acoplamento spin-órbita quando J é L mais meio e quando é J L menos meio, que são só as duas únicas possibilidades. Então isso significa voltar para aquela continha aqui e substituir L mais meio vezes L mais meio mais 1, certo? Menos L mais 1, menos S mais 1, menos, aqui vai ser L menos meio mais 1, né? Que isso vai dar aqui, ó, L mais meio, L mais 3 meios, tarará, menos 3 quartos, porque S mais 1 vai dar sempre 1 meio vezes 3 meios, vai dar os 3 quartos, né? Percebam que agora, se eu quiser saber qual é a diferença entre eles dois, esse termo cancela com esse termo cancela com esse. Então, sobrou só H cortado sobre 2, esse termo aqui, menos esse termo aqui, certo? Que é o que está escrito aqui embaixo. Bom, isso é uma continha trivial, vai dar H cortado ao quadrado sobre 2 vezes 2L mais 1. Portanto, a diferença nesse splitting, nessa diferença entre esses dois níveis, é dessa ordem proporcional a 2L mais 1. Significa o quê? L é igual a 0? Não tem. Conforme o L vai aumentando,
essa diferença entre os níveis de energia vai aumentando. Deixa eu ver se eu não pulei nada do que eu queria falar para vocês. Não. Então vamos ver o que acontecia no caso anterior, né? Eu tenho aqui um pedaço daquela tabela antiga e agora a nova construção dessa nova tabela, né? Então vejam aqui, antigamente nesses 3 primeiros níveis, só vou falar só para a gente comparar esses 3 aqui. Então eu tinha um nível 1S, 1P e esses 2 aqui degenerados, 2S e 1D, porque a solução do oscilador harmônico me dava isso aqui, né, degenerados. Então cabiam 20 partículas. E aqui, né, até o 20 estava bem feito, né? Agora eu tenho um nível 1S e agora em vez de eu chamá-lo só de 1S, eu vou chamar de 1S meio, né? Porque a minha anotação agora vai envolver o L e o J, certo? Eu devia ter escrito aqui L e J, mas me esqueci. Então, ela vai envolver o L e o J. Quantas partículas cabem aqui? Cabem 2 vezes 1 meio. Então, cabem 2 partículas. Agora eu vou ter esse nível 1P, ele dividiu em 2. Ele dividiu em um que tem J, que é o L mais 1 meio, que é 3 meios, e o outro que é o J, que é o L menos 1 meio, que é 1 meio. Então eu tenho aqui um P 3 meios e tenho aqui um P 1 meio. Por que o P3 meios está embaixo? Bom, porque quando se faz a conta direitinho lá e olha os níveis de energia, sempre aquele de momento angular mais alto é que tem o nível de energia mais baixo. Então eu não estou mostrando como é que essa conta é feita, mas estou dizendo, né, que esse nível sempre isso vai ser para baixo. Então, por exemplo, aqui de novo, 1D, eu tenho 1D 5 meios e 1D 3 meios, de novo 5 meios vem para baixo. E qual a degenerescência desse cara? É 2J mais 1 agora. Então esse aqui vai ser 2J, 2 vezes 3 meios mais 1, 4. Esse aqui, meio. Esse aqui, 2 vezes 5 meios mais 1. 5 mais 1, 6 e assim por diante. Se eu for contar o número de partículas, de novo no nível 1S cabe 2 e no nível 1P cabe 4 mais 2, que é 6, que era o que eu tinha aqui. E aqui cabem quantos entre 1D e 1S? Cabem 6 com 4, 10, com 2, 12, que são as mesmas 12 aqui. Só que elas estão distribuídas de uma outra forma, certo? Então, eu estou quebrando a degenerescência aqui, esse é o nível 1P era um só. Aqui, bom, como eu falei, L igual a 0 nunca muda, então ele nunca quebra a degenerescência, mas o N igual a D quebra. Então, se a gente continuar, o que a gente obtém é essa estrutura aqui, ó. De novo, pensando em termos de camadas ligadas a um oscilador harmônico, tem aqui um primeiro nível, 1H cortado, ômega, 2H cortado, ômega, 3H cortado, ômega, 4, 5... E aí eu fui preguiçosa, não continuei, mas tem livros onde os autores foram menos preguiçosos e essa coisa continua ali para cima, certo? Então, quantas partículas eu consigo colocar? Eu consigo colocar essas partículas que estão definidas aqui do lado. Cadê os novos níveis agora quando eu somo? Então tá aqui 2, 8, 20, 28, ó, fechou um nível. Né? Você pode achar estranho porque tem essa coisa misturada desses níveis, mas fecha 28. E quando fecha 28, esse núcleo é muito estável. 50 fecha outro nível, 82 fecha outro, e o 126, é preguiçosa que não pôs, está aqui para cima, certo? E quais são essas partículas? Elas valem para nêutrons e para prótons. Então eu tenho uma estrutura dessas para distribuir os nêutrons e tenho uma outra estrutura dessas para distribuir os prótons. Mas ainda não cheguei no que eu quero, que é determinar qual é o espectro de energia do núcleo, né? Isso aqui me diz como é que os nucleons estão divididos, mas qual é o espectro de energia do núcleo? Qual é o estado fundamental e quais são os estados excitados de um núcleo? Bom, o que esse esquema me diz é o seguinte: um núcleo par-par vai ter sempre estado fundamental 0 mais. Todos. Beleza? Porque isso corrobora o que os experimentais medem, que estão lá naquela tabela de núcleos. Os núcleos par-ímpar vão ter o seu estado fundamental determinado pelo último nucleon desemparelhado. Então a gente vai ver lá, já vou mostrar um exemplozinho. E a paridade é menos 1 a L. Né? Então o estado fundamental vai ser sempre dado por J paridade. Né? E essa paridade depende do momento angular orbital. E os núcleos ímpar-ímpar são mais complicados, porque vão requerer acoplamento de momento angular. Então, vamos ver o exemplo. Então, eu peguei aqui o oxigênio 17.
8 prótons, 9 nêutrons. Peguei aquela minha tabelinha e copiei os níveis de energia mais baixos, né? 8 e 9 são poucos. Então vejam aqui, 8, eu vou distribuindo. Aqui cabem 2 e vou fazer para prótons e para nêutrons, né? Até 8 é tudo igual, porque o nêutron também tem 8 mais 1, né? Então aqui cabem 2, aqui cabem 4, aqui cabem 2, encheu. Aqui 2, 4, 2 e mais 1 aqui em cima. Portanto, qual é o estado fundamental? Ele é dado por esse fulaninho, 5 meios, e a paridade é menos 1 a L. Qual é o L? É D, que é 2. Menos 1 ao quadrado significa positivo, certo? Então, sempre que isso der menos é negativo, sempre que isso der mais é positivo. Então, o estado fundamental do oxigênio 17 é 5 meios mais. E do oxigênio 18? Do oxigênio 16, né? Que é o cara... qual será o mais estável? O oxigênio 16 é 8 e 8. 8 e 8, todo mundo aqui encheu, é 0 mais. Por quê? Porque o que se pressupõe é que como cada parzinho aqui pudesse se emparelhar. E quando a gente emparelha dois momentos angulares idênticos, eles podem gerar um momento angular final 0, certo? Então isso aqui emparelhou a 0, 2 emparelharam a 0, 0, 0 com 0 deu 0, emparelhou a 0, 0, momento angular total 0, que é como se esse núcleo tivesse, então, como se ele fosse completamente esférico. Né? Não é isso que a gente pensa? Quando o momento angular é 0, a gente imagina que o formato do núcleo é uma esfera perfeita. Tá. Agora, antes da gente encerrar, vamos discutir aqui, vou pegar aqui na mesinha algumas coisas que eu anotei aqui que eu queria falar. Então, vou primeiro voltar aqui para essa expressão da minha newtoniana, né? Então, agora vamos supor que ela é não relativística, então energia cinética P ao quadrado sobre 2m. Vamos supor que eu vou manter o potencial do oscilador harmônico, mais essa contribuição devido ao acoplamento spin-órbita. Então, quando é que eu tenho boas soluções para essa equação de Schrödinger, né? Então, o que a gente faz é resolver um sistema de autovalores e autovetores, como já deve ter sido feito no curso de quântica, que a gente vai depois, nos exercícios, retomar. E quando que esses resultados são bons comparados com os resultados experimentais, né? Então, o modelo de camadas, essas propriedades nucleares determinadas por esses nucleons mais externos vão ser bons resultados quando o número de nucleons na camada de valência for pequeno, né? Então, o que é a camada de valência? Se eu voltar aqui, esse aqui é a camada de valência. Eu tenho um núcleo na camada de valência. Se eu tiver, sei lá, um núcleo alto, a gente vai ver aqui 9 caras, muito provavelmente a descrição que eu vou tomar com esse modelo de camada simplificada, só com esse potencial, não vai ser muito boa. A outra coisa é que... quando esse número de nucleons na camada de valência também é muito grande, eu vou ter que diagonalizar uma newtoniana e isso fica complicado, então necessariamente eu vou ter uma base gigantesca, isso tem que ser feito de forma numérica. Isso já foi um problema no passado, não é mais, né? O que não é o problema de matemática, não é mais não é um problema sério. Outro defeito é que esse modelo não explica momentos de quadrupolo elétrico altos, né? Então a gente já definiu lá o que é um momento de quadrupolo elétrico, tem a ver com a desexcitação ou excitação de um modo que tem L igual a 2. Se esse o momento quadrupolo for muito alto, isso significa que o núcleo está muito deformado, né? Núcleo muito deformado não é bem explicado pelo modelo de camadas. Então, o modelo de camadas é bom quando tiver um núcleo esférico, 0 mais, ou aproximadamente esférico, ou quando a deformação não for muito grande. Então, agora vamos brincar com o isótopo do magnésio, né? Então, eu vou voltar aqui para minha tabelinha. Não é essa que eu quero, é essa. Então, vamos pensar aqui no isótopo do magnésio. Vou botar isso aqui e vou pegar isso aqui. Vamos tentar escrever aqui. Então, puxar mais para cá, então. O magnésio tem 12 prótons e 13 nêutrons, né? Então, eu vou fazer aqui um modelinho um desenho, vou tentar desenhar aqui, vamos ver se não sai nenhuma tragédia. Não, tenho aqui prótons e nêutrons. 12, né? Então, 12, se eu olhar aqui para essa
minha tabela, eu vejo que o 12 está no nível lá 1D 5 meios. Então, eu tenho aqui, ó, 1D 5 meios, 1D 5 meios, e na camada 1D 5 meios cabem 14 criaturas. Quer dizer, na 1P 1 meio, que é de baixo, cabem 8. Então, se cabe, eu tenho 8 na de baixo, nessa aqui eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Eles cabem 6, eu tenho 5. Então, quem é o último nucleon desemparelhado? É esse fulano aqui. Então, qual é o momento, o estado fundamental do magnésio? Ele é 5 meios. E agora a paridade é menos 1 a L. O L é 2, 5 meios mais. Agora vamos ver um outro isótopo. Vamos pensar no magnésio 17, né? Então, de novo, eu vou pegar aqui meu nível 1D 5 meios. Eita. Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar essa minha letra aqui. Vamos ver aqui. 1D 5 meios. Depois, acima do 1D 5 meios, eu tenho o 2S. 2S. Então, aqui eu tenho, de novo, 4. 1, 2, 3, 4. Todo mundo emparelhadinho. Aqui eu tenho, cabem 16, certo? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 12 com 6... opa, fiz errado. Espera lá, vou lá apagar de novo. Eu pensei em 19 e botei 17. Então, vamos fazer o 17, né? Então, eu tenho... Não fiz errado nada. 5 meios, 6, né? Tava lá, tava certo. Isso aqui é mais difícil, a coordenação motora, do que 6. Então, eu tenho 12, 3, 14. 14 aqui. 14. Agora eu tenho 17, né? Então, aqui no 2S cabem 2. 15 e 16. Então, ainda não encheu, também estão todos emparelhados. Acima do 2S, tenho 1D 3 meios. Eu preciso um aqui. Então, o último nucleon desemparelhado nesse isótopo é esse fulano. Então, o estado fundamental é 3 meios, de novo mais, porque L é igual a 2 menos 1 a L é o mais. E aí vocês podem brincar de fazer, brincar com isso aqui, né? Com todos os isótopos. O último deles tem aqui 12 com 28, que dá o magnésio 40. Esse cara aqui é par-par. Então, seria par-par, o estado fundamental é 0 mais. Tá, depois a gente vai fazer exercícios aí numa aula mais síncrona. Agora eu vou voltar aqui, ó, e quero mostrar para vocês o caso do zircônio. É um caso muito interessante que eu estudei no meu mestrado, né? Então, o zircônio, ele tem mais de um estado fundamental, não é incrível? Tem 2 configurações possíveis de estado fundamental. Então, dependendo da medida que se faz, se encontra uma, dependendo da medida que se faz, se encontra outra, é uma combinação linear aí de estados fundamentais. Então, o primeiro deles, o zircônio tem 40 prótons e 50 nêutrons. Se a gente olhar para o modelo de camadas puro e simples, com a informação que vocês têm até agora, e eu perguntar qual é o estado fundamental, 0 mais, né? Todo mundo lá distribuído, tudo emparelhado, tá aqui, 0 mais. Mas existe uma possibilidade desse parzinho que tá aqui, ó, pular para cá, certo? E aí eu tenho esse que a gente chama de par partícula buraco, né? Então eu tenho esses dois, tinha aqui, ficou um buraco nesse nível aqui, né? E esses 2 nucleons que estavam aqui pularam para esse nível de valência aqui. Continua sendo zero o estado fundamental, né? Por que continua sendo 0? Porque tá todo mundo emparelhado 2 a 2. Mas isso é para mostrar para vocês que o modelo de camadas, na forma como eu estou apresentando hoje, ele serve muito bem para descrever coisas simples. Quando as coisas são mais complicadas, a gente precisa sofisticações desse modelo, que vão ficar para uma outra oportunidade. Então, por hoje é isso. Até mais.